Gente, eu estarei participando da live no Voz da Legalidade às 9h30 horário de Brasília e 8h30 para quem não está no horário de verão, tá certo? Então a gente vai discutir Ciro Gomes, vamos discutir o fim do Ministério do Trabalho e outras questões aí, e eu estarei participando. Não sei se vou estar na live inteira, vou tentar estar, e coloco o link aí na descrição para vocês darem uma olhada. E agora, seguindo com o vídeo, eu só queria dar esse recadozinho, tá ok? Vamos seguir com o vídeo. Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na França, né? A revolta lá dos coletes amarelos. É necessário falar, eu não tinha falado ainda sobre isso porque eu queria estudar um pouco sobre o assunto, me inteirar mais antes de dar uma opinião. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos e toda sexta-feira no Filosofia Popular eu falo sobre filmes, séries, jogos e outros produtos culturais. Lembrando que eu ainda estou no Desafio Melios, então se vocês quiserem votar em mim, eu agradeço o voto de vocês. E no mês de dezembro eu vou tentar fazer um vídeo todos os dias aí pra gente alavancar o canal. Bem, gente, vamos falar sobre o que está acontecendo lá na França. Primeiro é importante entender por que isso aconteceu. O François Hollande, ele criou um escalonamento do preço dos combustíveis, dos impostos sobre os combustíveis, para usar esse dinheiro em projetos ambientais autossustentáveis e tudo mais. Só que o erro dele, na minha opinião, foi não ter favorecido massivamente a adoção de carros elétricos, que isso ajudaria a mitigar o problema. Ele poderia ter adotado políticas que subsidiassem os carros elétricos e que subsidiassem formas de transporte que não poluem. Quer dizer, ele poderia ter facilitado isso aí. Não fez, na medida que seria necessário. Os impostos elevaram muito o preço dos combustíveis e na população trabalhadora mais, digamos assim, que depende disso, o sofrimento está sendo grande, quer dizer, eles estão sentindo na pele isso daí. E aí eles estão se revoltando contra o Macron, né? Você vê que a responsabilidade maior é do Hollande, do antecessor. Mas o Macron, enfim, pegou essa bucha aí e está tendo que administrar. E parece que vai revogar temporariamente parte dos impostos para dar uma mitigada aí. Mas o problema é que esse confronto já levou uma hostilidade em relação ao Macron. A Marine Le Pen, a neofascista lá da França, que achou que Bolsonaro era misógino demais para ela, pois ela falou mal de Bolsonaro, para vocês verem como são as coisas, né? Ela já está capitalizando essa revolta, que não tem uma característica clara do ponto de vista político, para a Frente Nacional, que é o partido dela lá, e que é essa onda de extrema-direita que tem na França. A estratégia dela, basicamente, está sendo fazer uma associação com essas classes média e classe trabalhadora empobrecida e dizer que o problema do empobrecimento deles são os imigrantes, são os muçulmanos, ou seja, o discurso xenófobo que a gente conhece muito bem, não é? Essa está sendo a estratégia dela. Está sendo a estratégia dela, enfim, criticar o Macron e o Hollande, o antecessor e o do Macron e o Hollande, para se fortalecer, e há um risco real do fortalecimento de uma onda conservadora, não é nem conservadora, é neofascista mesmo, na França por causa disso. Só que parece que até agora os manifestantes, por terem uma coisa assim meio não claramente política, não estão, pelo menos por enquanto, aderindo a Marine Le Pen, né? Só que a Le Pen ela está se colocando do lado deles, então isso daí essa conexão é possível de acontecer e é perigosa, não é? O que é que eu penso sobre isso e o que é que eu acho que o pessoal lá na França deveria pensar? Eles têm que pensar, eu fiz um vídeo recentemente sobre a questão da energia renovável em uma cidade nos Estados Unidos que foi para 100% da energia renovável. Eles têm que pensar que o problema do preço do combustível é um problema sério sim, e eles têm que investir em... Já existem
formas de transporte coletivos na França têm que ser aprimorados e subsidiar, como eu falei no início do vídeo, os carros elétricos. Subsidiar os carros elétricos, subsidiar a eletricidade. Se você vai para energia renovável em eletricidade, a eletricidade fica muito barata. Se a eletricidade fica muito barata, carro elétrico fica muito barato de andar. E você está sendo ecologicamente correto e pode, ainda por cima, beneficiar a sua população com meios de transporte, enfim, mais adequados, né? Eu acho que faltou um pouco de habilidade política para lidar com a crise lá, pelo menos é a sensação que eu tive lendo as matérias que eu li sobre isso, não é? Agora, é preocupante porque a gente sabe que às vezes essas revoltas, essa coisa surge de forma não partidária, não politizada do ponto de vista dos partidos políticos. Tem claro que é política do ponto de vista das reivindicações, mas ela tem uma dimensão meio não político-partidária, né? Não está identificada com um partido específico, mas isso pode mudar. Com o passar do tempo, isso pode fortalecer um sentimento ultranacionalista, pode fortalecer xenofobia e, por isso, é uma coisa que é extremamente perigosa e que a gente deve ficar de olho, não é? Tem que ficar de olho. A Le Pen e o pai dela, o Le Pen original, eles já vinham mostrando para o mundo a ascensão de um pensamento xenofóbico na Europa. E agora essa xenofobia, o neofascismo, o semifascismo, chame como quiser, mas que tem todas aquelas características que eu já analisei em vídeos anteriores, está se espalhando pelo mundo todo, né? E está criando uma reação dos progressistas, o que também é bom falar. O Bernie Sanders e outros estão aí se articulando internacionalmente. O Yanis Varoufakis da Grécia, pronunciei o nome dele errado, mas é o Yanis, vocês sabem de quem eu estou falando, o grego, né? O economista grego. E outras pessoas estão nessa articulação aí para se contrapor a essa onda. E eu posso dizer, sem falsa modéstia, que nós, aqui no Brasil, dos canais progressistas, e aí cito o historiador, o Carlito Neto, o Voz da Legalidade, o Noé e muitos outros, né, que nós estamos unidos, aí estamos conversando, né, o Henri Bugalho, que agora passou de 100 mil, o Paulo Giraldelli, que passou de 100 mil também, e tem Tese 11, tem o Clayson, tem muitos outros canais, o Samuel Borelli, enfim, eu poderia ficar um dia inteiro aqui falando, o Tony, nós temos vários canais agora, e nós estamos articulando também uma resistência propositiva, reflexiva aqui no Brasil. Isso é muito importante. Porque a gente não pode deixar esses sentimentos serem capitalizados pela extrema-direita. A extrema-direita busca fazer isso. Busca capitalizar sentimentos muito extremos de frustração, de ódio, de medo, de raiva para os seus fins. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer pela Europa. Recentemente tem acontecido em vários países europeus o crescimento desses partidos, na Alemanha, e a gente tem que ficar de olho nas estratégias deles e no que eles estão fazendo para a gente também montar a nossa estratégia, né? Eu sou uma pessoa que acredito que a defesa da democratização, tanto da política quanto dos espaços de trabalho, e de uma agenda que envolve proteção ambiental e direitos trabalhistas, direitos sociais, é uma agenda com potencial de unificar as pessoas, de ter um plano para produzir novos empregos, para produzir riqueza e para que essa riqueza produza também uma sociedade mais igualitária. Então a gente tem uma agenda positiva para construir e para se contrapor a isso que está se expandindo aí pelo mundo. E eu acho muito importante a gente continuar refletindo sobre isso, e eu estou organizando algumas colaborações aí com outros canais progressistas, e vocês vão ver que a gente vai dedicar parte do tempo não só para criticar as escolhas do governo Bolsonaro, que ainda não começou, mas ele já começou a escolher, não só para criticar os
obscurantistas e anti-intelectualistas, mas também para começar a propor, para começar a pensar, mesmo que as propostas nem todo mundo vai concordar, mas para a gente ter esse núcleo que vai pensando sobre o futuro e vai trocando ideias sobre um futuro que vai ter mais direitos sociais, mais direitos trabalhistas, que vai ter uma proteção ambiental, não apenas para proteger o meio ambiente como um custo à sociedade, mas ver uma revolução verde, uma revolução industrial verde, como algo que vai gerar os empregos do futuro, que vai gerar muita riqueza, que é a saída para a crise, é através dessa revolução verde. Enfim, nós vamos ter então muita reflexão aí para os próximos meses e eu diria até anos para a gente se fortalecer e a gente combater o anti-intelectualismo e trazer uma visão que une valorização da ciência, valorização e expansão da democracia em vários espaços, não é? Valorização da ciência, valorização e expansão da democracia e a garantia de direitos sociais para que nós tenhamos uma maior igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Então, essas três bases são muito importantes. Se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que foi bom que terminou agora o vídeo, porque o telefone está tocando. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.